Quando falamos de Fórmula 1 aqui no Brasil, o primeiro nome que vem em nossa mente é o de Ayrton Senna, campeão mundial 3 vezes e com feitos incríveis. Mas, e se eu te falar que existe outro piloto brasileiro que também foi campeão mundial 3 vezes e com feitos lendários? Pois é, Nelson Piquet só é lembrado pelos fãs mais assíduos da Fórmula 1, e por muitas vezes é dito por eles que Piquet foi maior que o Senna. Dito isso, hoje vamos tentar resolver essa polêmica. Será que de fato Nelson Piquet foi maior que Senna? Estamos sendo injustos ao esquecer esse grande piloto brasileiro, ou isso é apenas uma alegação sem nenhuma base? Hoje e agora com vocês, controvérsias. Vamos iniciar nossa análise comparando os números mais importantes e relevantes dos pilotos. Mas antes, uma observação importante. Senna teve sua carreira interrompida após seu acidente em Imola. Portanto, os números não nos darão uma análise precisa, pois Nelson Piquet teve 14 temporadas e Senna 10. Porém, mesmo assim, vamos ver dados muito interessantes nas estatísticas que serão muito importantes para a conclusão da nossa análise. Como já dissemos antes, tanto Piquet quanto Senna foram campeões mundiais 3 vezes. Mas é aqui onde os números começam a ficar interessantes. Para quem não sabe, a pole position significa largar em primeiro no grid. Nelson Piquet teve 24 poles e Senna incríveis 65, mantendo esse recorde até 2006, quando Schumacher o superou. Piquet teve 60 pódios e Senna 80. Senna mais uma vez levando vantagem nessa estatística. Agora voltas mais rápidas. Piquet teve 23 e Senna 19. E para finalizar, Nelson Piquet venceu 23 corridas e Senna 41. Como podemos constatar, Senna leva vantagem na maioria dos números, mesmo tendo menos tempo de carreira que Piquet. Agora vamos falar de estilo de pilotagem e onde cada um se destacava. O estilo de pilotagem de Nelson Piquet era marcado por inteligência estratégica, sensibilidade mecânica e frieza em situações decisivas. Ele muitas vezes participava diretamente da preparação e ajuste do carro, o que vinha da sua formação como mecânico e engenheiro. Exemplo: em 1981, Piquet venceu o campeonato com a Brabham Ford, um carro inferior tecnicamente ao da Williams. Ele usava seu conhecimento técnico para ajustar o carro de forma precisa para cada circuito, mesmo quando o carro era instável. Câmbio manual, suspensão, aerodinâmica. Nelson Piquet entendia tudo isso e fazia sugestões aos engenheiros que poucos pilotos fariam. Agora um exemplo de inteligência e estratégia de Piquet. No GP da Alemanha de 1983, com o motor turbo da Brabham BMW, ele alternava entre desempenho e economia para não quebrar o carro. Venceu com estratégia. Outra tática famosa. Às vezes ele escondia o jogo nos treinos para não mostrar o verdadeiro desempenho do carro à concorrência. Exemplos como esse existem aos montes na carreira de Piquet, mostrando sua inteligência, estratégia e o uso de seu conhecimento mecânico ao seu favor. O estilo de pilotagem de Ayrton Senna era marcado por agressividade extrema, talento bruto, precisão cirúrgica e intensidade emocional. Ele era conhecido por guiar no limite absoluto o tempo todo, com um foco quase obsessivo em ser o mais rápido. Era um gênio do volante, mas também um piloto que assumia riscos que outros evitavam. Senna era lendário no molhado. Seu toque suave, reflexos rápidos e sensibilidade extrema com os pneus o tornavam quase imbatível. Exemplo épico: GP de Mônaco de 1984, com a Toleman, um carro muito inferior. Superou quase todo o grid e só não venceu porque a corrida foi interrompida. Senna é considerado por muitos o maior piloto de classificação da história da Fórmula 1. Como vimos antes, ele fez 65 poles. Ele conseguia tirar tempo onde parecia impossível. Outro exemplo: no GP de Mônaco de 1988, Senna fez uma pole 1,4 segundo mais rápida que Alain Prost, com o mesmo carro. Na época, Prost e Senna eram da mesma equipe, e mesmo assim Senna teve melhor tempo. Senna guiava com o coração.
Era movido por uma paixão visceral pela velocidade e por uma fé inabalável em seu destino. Ele dizia que, ao guiar no limite, entrava em um estado espiritual como se estivesse acima do mundo. Mas isso também significava que, às vezes, assumia riscos altos demais, o que contribuiu para algumas colisões e, infelizmente, para sua morte em Imola, em 1994. Agora que já vimos os pontos fortes e destaques de cada um, vamos fazer uma análise fria e tentar entender se a pergunta inicial tem fundamento. Piquet foi maior que Senna? Literalmente não. Senna tem números maiores que Piquet em vários aspectos. Venceu mais corridas, fez mais poles, esteve mais vezes no pódio. E no estilo de pilotagem, aos olhos do público, era mais bonito de assistir Senna, pois ele sempre estava buscando ser mais rápido. Agora, um fato que não podemos negar é que Piquet foi um grande piloto de Fórmula 1 e é brasileiro. Então, por que nós, como nação, não lembramos e não damos o devido crédito a Nelson Piquet? Acredito que é aqui onde nossa pergunta será respondida. A personalidade de Senna era a de um piloto muito focado e determinado. Senna era muito espiritualizado e frequentemente falava de Deus e da fé como parte essencial da sua vida. Tinha momentos de grande sensibilidade, chorava ao vencer corridas importantes, demonstrava um profundo amor pelo país e pelas pessoas mais humildes, tanto que, em vida, já fazia doações anônimas para causas sociais. Qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Meu objetivo é continuar a minha vida como sempre foi, melhorar como profissional, aprender mais, muito mais, que eu tenho muito a aprender ainda, como acertar um carro, como tirar tudo de um carro tem, e melhorar como pessoa, sobretudo, como gente, e viver um pouco mais próximo da minha família, que eu sacrifiquei de certa forma, nesses anos todos que eu dediquei muito à minha profissão, e as pessoas que eu tanto gosto, a minha garota, enfim, todos aqueles que estiveram tão perto de mim, junto de mim, mesmo com a distância grande, mas sempre ao meu lado, sempre me dando o suporte. E eu quero viver um pouco mais, curtir um pouco mais a vida. Já Nelson Piquet era totalmente o oposto. A personalidade de Nelson Piquet contrasta bastante com a de Ayrton Senna. Ele era um personagem controverso, inteligente e com uma postura muito mais descontraída e sarcástica, embora também fosse extremamente competente e competitivo. Nelson Piquet demonstrava uma grande autoconfiança. Às vezes era visto como arrogante, mas, na verdade, tinha uma segurança tranquila de quem sabia o que fazia. Ele era muito mais desapegado da imagem pública que Senna. Não se preocupava em parecer um herói ou exemplo. Dizia o que pensava e pronto. Não fazia questão de agradar o público ou a imprensa. Muitas vezes causava polêmica, com declarações provocativas ou debochadas. Nelson, atrás do que os pilotos de Fórmula 1 estão correndo? Atrás da grana, meu amigo. Hã? Atrás da grana. Somente? Os tempos estão aí. Dá pra melhorar a coisa amanhã? Não sei, não sou mago, sou piloto, meu. Não sei, se melhorar, melhorou, melhorar, melhorou. Tinha um pouco de problema aí, mas tudo bem. Que tipo de problema tá no seu carro? Problema mecânico. Não, tá muito desgosto ver o Galvão Bueno falar tanta besteira técnica que ele podia irradiar a corrida sem falar nada técnico, não entende porra nenhuma. E é nesse ponto que Senna virou herói nacional e Piquet, um piloto esquecido. O fato é que a Rede Globo teve grande impacto na carreira de Senna. A Globo cobria as corridas de Fórmula 1 com enorme destaque e Senna era a principal estrela. As vitórias dele ganhavam abertura no Fantástico, manchetes no Jornal Nacional e até transmissões ao vivo de treinos, o que era raro na época. O narrador Galvão Bueno, com seu estilo emotivo e patriótico, ajudou a construir a imagem de Senna como herói nacional. Frases como Ayrton Senna do Brasil ficaram eternizadas. A Globo transformava cada corrida em um evento patriótico, criando um clima de orgulho e comoção nacional.
Ayrton Senna do Brasil! Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna! Vai Alô! Nelson Piquet foi sim um grande piloto. Foi o primeiro brasileiro campeão mundial 3 vezes e teve uma carreira consistente, marcando seu nome na Fórmula 1. Porém, Senna, mesmo tendo nos deixado precocemente, teve mais vitórias, quebrou e manteve recordes. E seu estilo de pilotagem era mais interessante de se assistir para o grande público. Mas não podemos esquecer que a mídia teve um papel essencial na criação do mito e da devoção do povo brasileiro. E não que Ayrton Senna não merecesse, mas isso fez com que deixássemos de lado outros grandes pilotos que, assim como Piquet, não ultrapassaram a barreira do esporte. Obrigado por assistir. Nós somos o Controvérsias. E até breve.